Inscreva-se, curta, comente, compartilhe e lembre-se que nós também estamos no Spotify, tá? E hoje o nosso EPcast, gente, recebe um convidado super especial. Demorou um pouquinho para vir, mas chegou, né? Que é o Harry Hacks, é assim que fala o nome dele, tá? Diretor de parcerias da Ambev. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite, Marici. Adorei, muito legal. Olha, lindo desse jeito. Ó, trabalha com Ambev, imagina. E super inteligente, que a gente sabe. Bom, Harry, para começar, eu quero exatamente saber do escopo da sua atuação lá dentro da Ambev. E até você chegar lá, né? Um pouquinho da sua carreira aí, ainda mais falando de parcerias e licenciamento lá dentro. Legal. Conta um pouquinho. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, para quem nos vê nesse papo super interessante, falar um pouco de licenciamento, falar desse mercado que a gente sabe que está em franca expansão no Brasil, né? Um mercado de algumas dezenas de bilhão de real, um dos maiores países do mundo, o Brasil, no mercado de licenciamento. Então acho que o papo tem tudo para ser incrível. Tenho 10 anos de Ambev. Ambev é a única empresa que eu trabalhei desde o estágio. Tive uma carreira super bacana, principalmente nas regionais, Brasil afora. Pela Ambev já morei em 6 lugares diferentes, com São Paulo é o 7º lugar. E desde o final de 2023 eu ocupo a cadeira de parcerias da Ambev, uma área que a gente vê um potencial gigantesco de como que a gente pode trabalhar de maneira mais profunda com poucos e bons parceiros. E quando a gente fala sobre isso, é para tentar estressar ao máximo as possibilidades de potencializar esses parceiros no ecossistema da Ambev. A gente fala muito que a Ambev não é somente um hall de marcas incríveis, né? Seja de cerveja, seja de não alcoólicos, mas hoje a Ambev também tem uma atuação muito forte nas plataformas, tanto no Direct to Consumer, via Zé Delivery, uma solução in-house que a gente hoje conecta com milhões de brasileiros com cerveja gelada no precinho, a preço de mercado, e também no BIS, que é a nossa solução direto para o ponto de venda, solução B2B, onde a gente atende mais de 1 milhão de pontos de venda todos os meses com a nossa força de vendas em loco. Então, com isso, a gente entende como que a gente consegue estreitar cada vez mais relacionamento, oportunidade de negócio com parceiros em todo o nosso ecossistema. Nossa, muito legal. Eu vi a sua apresentação e fiquei encantada. Quais são os seus principais desafios, né, quando você enfrenta para gerenciar esse licenciamento das marcas da Ambev? Bom, primeiro que eu acho que quando a gente pensa no mercado de licenciamento, né, e me aprofundando cada vez mais sobre esse mercado, eu entendo que existem dificuldades tanto sobre o objetivo do negócio e do produto e da negociação, quanto o objetivo da marca que a gente está atuando. Eu acredito que o mercado de licenciamento, quando você quer criar um produto, o ciclo de vida deles tende a ser maior na criação até ele ir para o mercado, diferente do que, por exemplo, uma campanha sendo criada por uma marca. Então, para mim, quando a gente pensa sobre uma ótica interna, o grande desafio é como que a gente consegue casar o cronograma de lançar um licenciamento incrível que atenda a necessidade da marca e, ao mesmo tempo, que reforce alguma campanha, seja ela para um atributo emocional ou um atributo funcional da própria marca. E, ao mesmo tempo, eu acredito que tem uma dificuldade e um grande desafio, quando a gente pensa no mercado como um todo, de entender quando você está atuando num licenciamento com foco em rentabilidade e num foco de licenciamento com foco em equity. Geração de awareness, como que você quer construir os seus credenciais de marca também. Muito bem. Como é que o licenciamento contribui exatamente para a construção das marcas, como você acha? E é mais, ou você acha que é mais sobre awareness, engajamento, ou tem também um impacto direto em vendas? Eu acredito que o licenciamento ele atua nos dois lados. Talvez o licenciamento mais trivial, aquele que a gente pensa quando a gente pensa no mercado de licenciamento, seja pegar minha marca, estampar o logo dela na maior quantidade de SKUs possível, na maior quantidade de ocasiões possível e garantir aquele produto muito bem coberto. Esse, para mim, é o licenciamento beabá, o básico para você fazer bem feito uma cobertura boa do seu produto e garantir saliência mental para o seu consumidor. Mas a verdade é que eu vejo muita beleza no licenciamento quando você tem uma relação profunda entre a marca que você está licenciando, a marca que está sendo a licenciante dessa história, e ao mesmo tempo você consegue criar uma narrativa que constrói para todos os lados da equação. E quando a gente pensa nisso, a gente não está pensando só no produto final, mas na estratégia de distribuição, como que ele consegue corroborar para algum atributo funcional, algum atributo emocional que a campanha vai ser tratada, como que você pega um patrocínio de um evento e através de um produto licenciado você potencializa aquilo, como você pega um embaixador de uma marca sua e consegue potencializar cada vez mais ele,
seja através dessa pessoa que representa muito para a sua fanbase, mas ao mesmo tempo com muita verdade no produto também. Então eu acredito que o licenciamento ele atua muito forte nessas duas vertentes, mas eu acredito muito em como que ele é uma extensão dos valores da marca, mais do que somente uma máquina de fazer dinheiro para as empresas. Tá aí, como é que vocês buscam, né, uma marca, uma propriedade intelectual para fazer uma colaboração com a Ambev? Quais são os filtros principais aí? O principal filtro é a gente entender que o consumidor hoje ele sempre busca qualidade e verdade no produto. Então o principal filtro é você buscar parceiros que entendam que não adianta você fazer o produto qualquer, que você tem que ter parceiros que pensam na cadeia completa com você. E quando a gente pensa na cadeia, a gente está pensando desde o insumo que vai naquele produto, naquele serviço, naquela experiência, até de fato a verdade da qualidade dele na ponta para o consumidor. Como ele chega lá, qual que foi o canhão de comunicação que ambos os lados acordaram. Né? Muitas negociações, quando você para pensar, para mim, licenciamento é muito mais do que você negociar royalty mínimo garantido. Mas qual que é o apetite do parceiro, assim? Quanto que a gente está falando de comunicação de ambos os lados? Se você não tem recurso para potencializar a campanha, como que você consegue garantir mais força, mais potência naquele negócio? Então, no fim das contas, o grande filtro é você ter muita clareza de qual que é o potencial daquele parceiro e como que ele constrói com você essa narrativa. Muito legal. Como é? Você pode compartilhar aí algum case de parceria que vocês fizeram que teve ou uma inovação, ou um grande alcance, ou um impacto para a gente saber? A gente acabou de sair do momento super bacana do Carnaval, né? A Ambev atua no Carnaval há décadas. Com muito orgulho que a gente consegue fazer um trabalho muito bacana com todo o ecossistema que permeia o Carnaval. E no ano passado a gente começou a conversar com uma turma super inovadora que chama Cocolev. Cocolev é pioneira e líder de mercado em gelos, né? E eles viram uma oportunidade gigantesca de fazer o gelo como uma grande composição do combo do copão, que acontece muito forte, principalmente em regiões periféricas. Só que ao mesmo tempo a gente tem o nosso Ready to Drink que patrocina o carnaval, que é a Beats, né, marca que tem como grande embaixadora a Anitta, que está em todos os carnavais há década no Brasil, né, Skol Beatsenses, desde o carnaval de 2014 até hoje em dia, como a gente vê a evolução das linhas de produto, tudo que a marca representa hoje em dia, a gente viu uma oportunidade de sinergia de produtos. E com isso a gente criou o gelo saborizado de Beats para o carnaval. Então foram 3 sabores que a gente criou, né, um inspirado no GT, Gin Tônica, outro inspirado no sensorial de Senses, e outro de Red Mix, que era a inovação do carnaval, né, como grande Hero, Skol Hero que a gente estava lançando. E ao mesmo tempo, o que a gente viu de beleza em como que a gente se potencializava com a Cocolev, era como cada lado conseguia usar o melhor de cada credencial e verdade da sua empresa. Então a Ambev, como patrocinadora do carnaval, garantia o produto tanto no ambulante quanto nos eventos que a gente patrocina Brasil afora. E ao mesmo tempo a Cocolev garantia a distribuição de um produto que tem uma cadeia de refrigeração importante, específica, e ao mesmo tempo uma cobertura de um produto em lugares onde não necessariamente é tão trivial de se chegar. Muita adega de periferia, muita adega espalhada pelo Brasil, então cada lado consegue potencializar a mensagem e potencializar o projeto com o que faz de melhor. Então esse para mim é um exemplo super bacana. É mesmo. Tem algum aprendizado aí valioso que você tirou de alguma parceria que não foi o que você esperava? Eu acho que o principal aprendizado é sempre sobre você garantir o alinhamento das expectativas do projeto. Desde a criação com o parceiro até as expectativas que a própria marca tem com a área de licenciamento, no caso Ambev, por exemplo. Quando a gente fala sobre expectativas com o parceiro, eu acho que é muito importante que todos os lados que estejam na negociação de um contrato tenham muita clareza de até onde o parceiro pode ir. Porque se você quer dar mais gás, mais fôlego para um projeto e o outro lado não vem, no fim das contas fica uma expectativa desequilibrada por um lado. E a recíproca também pode ser super verdadeira. E por outro lado, é muito importante o alinhamento de expectativas com as marcas também, né? Porque o licenciamento, para mim, ele opera como uma grande extensão de verdade da marca, uma extensão de campanha, de mensagem, de tom de voz, de público, de canal, mas ao mesmo tempo, se o outro lado, como marca, não entende que aquele licenciamento, aquele produto, tem a qualidade que o brand manager, que o brand director espera, ao mesmo tempo você investiu muito tempo num projeto que quem deveria ver muito valor não está vendo. Então você atender as expectativas de ambos os lados como uma área que é uma grande intermediária nessa equação é super importante para evitar com que você se frustre ao longo do processo. De novo, de uma indústria que a gente entende que o ciclo de vida do produto é super longo, né? Sim.
Bom, muitas marcas estão hoje se conectando com música, games, moda e até animes, né? Como é que a Ambev enxerga esse movimento e se vocês estão de olho nesses territórios? Sem dúvida, esse movimento é gigantesco por vários lados, né? Primeiro falando como consumidor. Quando você admira um artista, quando você admira e gosta de um tipo de conteúdo, algum nicho, né, como o próprio anime, como você comentou, que é gigantesco como ocasião, é muito fácil você se ver desejando algum produto ou interagir mais com aquele artista, com aquele personagem por si só. Então a vontade de consumir é muito grande, né? Então, se para pensar cases que me chamam muito a atenção, que são super legais, como Fortnite usa isso muito bem, como o lançamento de Minecraft fez um trabalho super legal agora também, em canal, em como que tinha mensagem, produto, conseguindo falar realmente mais do que somente o universo do filme. E ao mesmo tempo eu sinto que é uma grande inspiração para como que você consegue potencializar as marcas nessa história também, né? Hoje você percebe, né, que o próprio artista, ele vê a beleza de ter a própria marca em cima disso e como que ele consegue cada vez mais cascatear essa marca em mais pontos de contato e licencia isso através do desejo que ele gera com o seu público. E a gente entende isso que é uma grande inspiração também, né? Hoje a gente atua dentro do sertanejo, por exemplo, como a Ambev, com uma label chamada Circuito Sertanejo. São os 6 maiores eventos de música sertaneja do Brasil. É um projeto que a gente tem como parceria a Diverte e a TV Globo. É um produto que é transmitido pós-fantástico aos domingos, que a gente coloca o produto na rua. E ao mesmo tempo é muito interessante você ver a música nesse território, porque a gente sabe que o sertanejo é um grande passion point no território da música e o consumidor quer interagir em muita coisa nisso, né? E se você parar para pensar a gama, o gradiente de oportunidades que o licenciamento pode ter num território como esse da música é infinito. É desde o copo do evento que o consumidor quer consumir, quer levar para casa, é desde uma fivela de um sertanejo, um chapéu, um apparel de roupa, alguma coisa que você para pensar que é sobre aquele show do artista que ele viu, que marcou muito a vida dele em Barretos, por exemplo. Então a gente vê com muita oportunidade em como se aprofundar cada vez mais com esse consumidor nesse tipo de ocasião também. Sim, os fãs têm um desejo aspiracional pela marca. É uma coisa incrível, né? De todas essas que nós estamos falando, da de vocês e de inúmeras marcas. Às vezes falta até produto para ele estar próximo daquilo, né? Ele quer levar para casa dele, quer colecionar, ele quer ter a sensação. Ele quer ter a sensação de pertencer, ele quer ter a sensação de que ele fez parte daquilo e ele quer ser um advogado da marca, né? Advogado do influenciador, daquele momento, daquela experiência. E falando em consumidor, né? Ele quer mais que um produto. Ele quer experiência e conexão. E como é que o licenciamento pode ir além do físico e criar momentos memoráveis? Sem dúvida, né? Você para pensar, o licenciamento mais básico é o que a gente falou, estampar o seu logo no produto e o consumidor vê aquilo de maneira muito fria na gôndola do supermercado. A experiência passa por diversos lugares, como que você comunica ele, até como você pensa na solução dele de ponta a ponta. Seja na maneira que você produz ele, qual que é a narrativa que você quer contar, a experiência de você trazer um licenciamento em termos de patrocínio de evento também é uma coisa que a Ambev, né, por estar muito em evento, por garantir muita experiência das suas marcas, foca muito também com o consumidor. Então você pega, por exemplo, Budweiser, uma cerveja que é sinônimo de música internacional. Se você parar para pensar como que a gente pode falar sobre música de uma forma não trivial, é a gente fazer uma collab com a JBL e lançar uma linha de caixinhas de som exclusiva junto com o parceiro. Então isso é uma forma de você trazer uma experiência sobre uma coisa que poderia ser mais fria, poderia ser mais beabá, assim. Então como que a gente pode cada vez mais se aprofundar nesse tipo de coisa também. E você tem a caixinha da JBL? Temos a caixinha disponível para venda no site deles. Você encontra a caixinha também em São Paulo no Zé Delivery, então muito legal. Garantindo não só o produto, a ideia dele, mas também como que a gente distribui ele para o consumidor. Que é um outro grande desafio do licenciamento. Como é que vocês adaptam essas colaborações para diferentes regiões do Brasil, né? Existem insights de comportamentos regionais que influenciam essas decisões. Como é que vocês fazem isso? Principalmente em como que a gente pode gerar capilaridade para a mensagem do nosso produto e da nossa campanha, né? A beleza da regionalização é como que você consegue chegar de uma forma não artificial com o consumidor daquele lugar. A gente sabe que, por exemplo, o consumidor paulista tem alavancas de desejo diferentes do consumidor baiano, do consumidor gaúcho, do consumidor pernambucano. E ao mesmo tempo, por mais que o licenciamento ele pode ser um produto único, né, porque no fim das contas é uma estratégia que envolve escala, envolve produção, envolve distribuição, a maneira que você comunica
a praça que você comunica e o tom de voz que você dá para aquele influenciador que está falando do seu produto é super importante ser ponderado nessa história. Então a regionalização ela passa por como você garante o produto através da distribuição correta e do tom de voz correto daquele produto. Entendendo que tem um desafio de como que você produz uma coisa em escala e com uma eficiência correta também. Então é uma dualidade interessante a regionalização quando a gente pensa em licenciamento. Sim, e é tudo diferente. O Brasil Super. tem muitos países dentro de um Muitos, país, muitos. né? De um único. É tudo diferente. Hábitos de consumo. É incrível. E você sabe que tem marcas, né, de entretenimento até que elas são mais fortes em regiões do país e mais fracas. Então tem também todo esse diferencial. Não sei se vocês têm isso. Marcas mais fortes em estados ou não, que são mais fracas, ou não sei se Não, tem sem esse estudo. dúvidas. E a gente hoje, como Ambev, a gente atua com marketing regional como uma área por região do Brasil. Ah, que legal. Então hoje a gente tem 7 escritórios regionais com equipes de marketing regional, garantindo estratégias personalizadas para as macro-regiões do Brasil. Muito legal. Que dica que você daria para as marcas, né, ou os criadores que queiram se aproximar da Ambev ou atuar nesse mercado de forma relevante? Acho que, primeiro, a gente tem muito espaço e muita vontade de fazer projetos, né? Acho que a gente vê que o mercado de licenciamento, né, quando você vê que é um mercado que hoje deve girar algo em torno de 30 bilhões no Brasil, eu penso nesse número, eu penso como que eu posso ter mais representatividade dele. E eu acredito que é com os parceiros corretos, nas ocasiões corretas e com o tempo correto. Então agora o que a gente está mais pensando é na nossa comunicação e nos nossos parceiros para a Copa do Mundo FIFA 2026. Então se você tem um projeto que você acredita que faz sentido com as nossas marcas que estarão lá patrocinando em mais uma Copa, com eventos na rua, garantindo uma boa cobertura e uma boa experiência para o consumidor antes, durante e após a Copa do Mundo, nos procure, porque a gente tem muita vontade de fazer projetos inovadores e que consigam realmente impactar a vida do consumidor nesse momento também. Olha aí, gente, que dica boa. Então não vai deixar de falar com eles, porque é muito legal. Ainda mais que o Brasil é Gigante. gigante Oportunidades e não faltam. fortíssimo, e oportunidades não faltam. Bom, para finalizar, eu queria saber quais são as tendências que você acredita que vão impactar aí o mercado de licenciamento e as parcerias nos próximos anos. Eu acredito que a principal tendência que eu vejo hoje são marcas que buscam verdade no seu produto e ao mesmo tempo que elas querem se aproveitar da digitalização do mercado cada vez mais forte. Né? O Brasil tem muito espaço ainda para digitalização de produtos, parcerias e até chegar no consumidor final. Então, como que você distribui o seu produto? Como que você garante o atendimento da demanda completa dele e ao mesmo tempo brinca com a própria escassez? Então, para mim, essa é uma tendência super forte. Como que você consegue ter um produto que seja desejável, mas ao mesmo tempo acessível para o seu consumidor? É muito fácil você ver hoje em dia, né, com todo o advento da inteligência artificial, uma criação mirabolante por um robô, né, por uma coisa que a gente sabe que não existe. Mas como que você de fato consegue transformar aquilo numa coisa física, entregar aquilo para o consumidor, encantar ele, encantar ela, gerar uma experiência bacana? Então essa é uma tendência que me fascina muito do mercado de licenciamento e ao mesmo tempo eu vejo que tem muito caminho legal para a gente traçar isso, né? Hoje em dia, né, quando a gente pensa na nossa estratégia de distribuição, hoje a nossa força como Ambev para garantir os nossos produtos, os nossos serviços com uma grande NPS para o consumidor, licenciamento tem que estar incluído nessa história. Então acho que essa tendência é super forte. Tá, então para a gente terminar de verdade, eu preciso saber, e para todo mundo saber, quais são as marcas que hoje vocês dão foco e que vocês trabalham. Perfeito. Né? Porque eu acho que é importante. Exato, a saber. Ambev tem um hall de marcas gigantesco que a gente se orgulha, né? Então a gente tem Brahma, né, o número 1 do Brasil, a gente fala muito sobre Guaraná Antártica, a gente fala muito sobre Corona, marca centenária, acabou de comemorar 100 anos, um show em Copacabana com a Lady Gaga. Bárbaro. Uma festinha pequena que a gente fez na praia. A gente tem Budweiser, né, que patrocina muito o show internacional e ao mesmo tempo agora vai entrar com um calendário de futebol, seja na Copa do Mundo de clubes FIFA e na Copa do Mundo do ano que vem também. A gente fala muito sobre Skol, a gente fala muito sobre Original, a gente fala muito sobre Beats, a gente fala muito sobre Zé Delivery também. Então, todas essas marcas são marcas que a gente tem muita vontade de fazer projetos. A gente tem uma outra, algumas que a gente vai lembrando, Spaten, uma marca sim. que vai ter um evento proprietário de luta em setembro. Então, tem muito espaço para a gente falar sobre essa ocasião, sobre esse território que a gente viu uma oportunidade gigantesca. Verdade. Então, são marcas que conversam com públicos diferentes em infinitas ocasiões e que tem muita verdade para contar com os parceiros corretos também.
Tá ótimo. Então, ó, você que tem uma fábrica ou até algum produto bacana e que acha que tem, né, uma afinidade, eu tenho dúvida que você vai encontrar um caminho dentro da Ambev com vocês, não é? Sem dúvida. Então, muito legal. Agradeço demais. Obrigado né? pelo tempo, Maurício. Super bacana tudo que você falou, incrível o trabalho. E eu tô aqui torcendo para ver muitos produtos aí aparecendo e tudo com experiência, do jeito que o consumidor adora. É isso aí. Que a gente sabe, tá bom? É isso aí. Muito obrigado pelo obrigada, tempo e pelo papo, viu? Muito Tchau, tchau. ótimo. E você, ó, se quiser estar aqui comigo, conversando, batendo um papo, contando a sua história ou os cases da sua empresa, é só fazer um contato comigo. Obrigada.